ao vivo pela TV Alepa, com acessibilidade em Libras, assim como os que nos acompanham pela Rádio Alepa e plataformas digitais. Preside esta sessão, Sua Excelência, deputado Dirceu Trincaten, líder da bancada do PT. Se faz acompanhado do ilustríssimo senhor Dr. Janilson, representante da Segurança Pública, delegado da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. Convidamos também a ilustríssima senhora Vanessa Barbosa, coordenadora da Secretaria de Igualdade Racial, também aqui representando o secretário da Secretaria de Igualdade Racial, Miriquinho Batista. Convidamos também a ilustríssima senhora Equide Cátia Nunes, presidente da Associação dos Filhos e Amigos da Cultura Afro-Brasileira, também representante do Conselho Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial do Pará. Convido a ilustríssima senhora Doné Cris Leite de Logum Edê, representante do Movimento Social Atitude Afro, presidente do Instituto Social Afro-Religioso dos Filhos e Amigos do Príncipe Formoso. Convido o ilustríssimo senhor Ricardo Evandro Martins, professor da Universidade Federal do Pará, Núcleo de Práticas Jurídicas. Instituto de Ciências Jurídicas. Convido a ilustríssima senhora Renata Ledo, representante da Juventude de Terreiros. Peço a mesa para que tome seus assentos. Com a palavra, deputado Dirceu, para a abertura oficial desta sessão. Invocando a proteção divina em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e assim declaro aberta a presente sessão solene em alusão à Comenda Mãe Doca e aos cultos afro-brasileiros. Nesse momento, convido a todas e todos para que possamos, em posição de respeito, cantar o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, rei tumbante,
Por gentileza, tome seus assentos. Neste momento, nós vamos ter uma abertura musical, será apresentada pelo grupo com um canto. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu peço que todos fiquemos de pé para saudar Exu, o orixá do dia, Senhor dos caminhos e da comunicação. Imbaraboa gomojo baraleba coxé. Imbaraboa gomojo bará. E madecoi. Lebara. Uma sobe. Exulão o. Lebarão o. Exulão o. Lebarão o. Claro, Exu. Ok, tome seus assentos, por favor. A maranhense de Codó, Rosa Viveiros, conhecida como Mãe Doca, foi filha de santo do africano Manuel Deus Santo. Apenas 3 anos após a abolição da escravatura, enfrentou o racismo e inaugurou seu terreiro de tambor de Mina, na capital paraense. Hoje, Mãe Doca é ícone de resistência para a manutenção das tradições de terreiros afro-amazônicos. É em nome da luta de Mãe Doca que dia 18 de março ficou dedicado aos afro-religiosos, através da Lei Estadual número 6.639, de 14 de abril de 2004. Em 2009, a Alepa ampliou a homenagem através do Decreto-Lei número 5, de proposição da ex-deputada Bernadette Tencaten, que instituiu a Comenda Mãe Doca de mérito afro-religioso. O protocolo geral deste parlamento está cumprido. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Dirceu Tencaten. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes. Queria agradecer todos os servidores aqui da casa, toda a equipe do parlamento, pessoas que estão trabalhando aqui no cerimonial, que estão trabalhando com a cobertura ao vivo que está sendo feita desse evento também. E da mesma forma, externar meu sentimento de gratidão à equipe do nosso gabinete que, de forma incansável, trabalhou para que esse momento fosse possível. Queria fazer os cumprimentos aqui da nossa mesa, com muita alegria, saudar e agradecer ao doutor Janilson, ele que representa neste ato a Secretaria de Segurança Pública. Quero, da mesma forma, cumprimentar a ilustríssima senhora Vanessa Barbosa, que é coordenadora da nossa Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Cumprimentar o ilustríssimo senhor, não
sei, não, é senhora, né? É Ked Kátia Nunes. Ela que é presidenta da Associação dos Filhos e Amigos da Cultura Afro-Brasileira. Muito bem-vinda. Também a Doné Cris Leite, de Logum Edé. O senhor Ricardo Evandro Martins. E também a Renata Ledo, que representa as juventudes de Terreiro. Então é com muita alegria que em mais um ano a gente realiza esse momento tão importante, né? Eu costumo dizer que não é simplesmente um ato que tem a finalidade de homenagear com a comenda as lideranças das religiões de matriz africana, mas é um ato de resistência, é um ato de afirmação da nossa luta cotidiana em um estado que, infelizmente, é marcado ainda por muito preconceito. É um estado que é marcado, lamentavelmente, pelo assassinato, inclusive, de lideranças de religiões de matriz africana, que vive cotidianamente com o fechamento de terreiros, que é fruto desse racismo religioso. Eu acho que não existe outro termo para definir. Então, todos os atos que a gente promove nesse sentido são atos de resistência, de luta, e o parlamento, seja o parlamento municipal, estadual, federal, ele precisa cumprir o seu papel nessa luta. Para mim, essa comenda ela é muito especial, né? Eu estou completando 12 anos aqui como deputado estadual. Praticamente todos os anos a gente vem realizando esse momento, mas é muito simbólico porque o decreto que criou essa comenda, que vai permanecer aqui na casa, apesar de o ano que vem eu não estar mais aqui, porque não serei candidato à reeleição, mas o decreto que instituiu essa comenda foi de autoria da minha genitora, a ex-deputada Bernadette Tencaten. Então, a gente espera que, para os próximos anos, outros deputados ou outras deputadas possam levar adiante, né, essa construção coletiva e possam dar continuidade à realização desse evento que já é uma marca, né, do Parlamento Estadual do Estado do Pará. Então, a gente quer aqui dar início, vamos fazer a fala, né, aqui das autoridades que estão compondo a nossa mesa, para logo depois passarmos, então, as devidas homenagens. Então, começando pelas mulheres, né, e pela juventude ao mesmo tempo, é com muita alegria que eu convido a nossa querida Renata Ledo para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Salve a mesa. Né? Dou Lueme aos meus mais velhos e dou Lueme aos meus mais novos. Me chamo socialmente Renata Ledo, mas no axé fui abençoada, né, com a minha digina Obani Fé. Sou filha de Doutor Mineirão do município de Santa Bárbara. Sou do Geis de Savalu. Sou pedagoga, presidente do coletivo de artes e axé Acreditar, que comanda 150 jovens com a cultura, com axé, com amor e resistência antirracista em um dos municípios mais difíceis de falar sobre ser jovem e ser de terreiro.
Hoje, ocupar este espaço é mais do que uma honra, é um ato de afirmação, é uma prova de que os povos de terreiro seguem vivos, organizados, comprometidos com a luta antirracista, com a preservação da cultura afro-brasileira e com a continuidade do axé que nossos ancestrais nos confiaram. Não é fácil ser de axé, mas é maravilhoso ser de axé, todos os dias. Falar de juventude de terreiro é falar da esperança, mas também da responsabilidade que nós, jovens de axé, temos todos os dias. Somos a continuidade, somos aqueles que aprendem com os mais velhos, guardam os ensinamentos sagrados e levam adiante a força da tradição, cada toque, cada folha, cada reza, cada fundamento passado dentro de nossos terreiros é uma herança ancestral que precisa ser protegida e respeitada. Nós, juventude, nós somos a continuidade da história de todos os mais velhos que vieram antes de nós. Durante muitos anos, nossos povos foram silenciados, perseguidos, marginalizados e ainda hoje enfrentamos o racismo religioso, a intolerância, a tentativa constante de apagar as nossas vidas, as nossas identidades, os nossos corpos, os nossos axés, os nossos voduns. Por isso, fortalecer a juventude de terreiro é fortalecer a permanência da nossa cultura, da nossa fé, da nossa história. Quando um jovem de terreiro permanece dentro de sua tradição, ele não está mantendo o legado espiritual, ele é um combate ao racismo estrutural através da existência, da consistência e da valorização das raízes africanas que foram formadas, foram fundadas neste país. A juventude precisa ser incentivada e ocupar espaços de fala e decisão, de cultura, de axé e de política. Precisamos garantir que nossos jovens tenham orgulho de usar suas guias, de tocar seus tambores, de cantar para seus ancestrais e dizer com dignidade: eu pertenço, eu sou de axé dentro do estado do Pará. É por isso que a Comenda Mãe Doca possui um significado importante. Ela representa o reconhecimento da luta de mulheres e lideranças que abriram caminho para que hoje eu, mulher preta, periférica de cultura de axé, esteja aqui falando perante aos meus. Mas nós queremos falar para além. Nós não queremos falar apenas para os nossos. Que a sociedade do estado do Pará nos escute, nos respeite e que a gente seja representatividade. Aqui, Mãe Doca está aqui, está viva. Ela é a simbologia de nossos sangues ancestrais. Sabedoria, força, resistência, ancestralidade viva. A honrar este nome é reafirmar o compromisso que a valorização dos nossos povos tradicionais de matriz africana e com a construção de uma sociedade mais justa e sem racismo. Encerro minha fala dizendo que esta homenagem não seja apenas simbólica, mas que ela continue inspirando políticas públicas, respeito religioso e a valorização das comunidades de terreiro em nosso estado, que é amplo, múltiplo e amazônico. Agradeço ao mandato Bote Fé e ao deputado Disseu Tencaten e toda a organização desta sessão solene pelo convite, pela sensibilidade e reconhecimento à importância da juventude de terreiro dentro da luta social da cultura antirracista. Que nossos ancestrais continuem abrindo os caminhos, fortalecendo os nossos passos, os nossos corpos e mantendo viva a força de ser resistência, a força de ser de axé. Que meu pai Sobô, que meu pai Xangô abençoe a vida e dê justiça a cada um de vocês. Bom dia e muito obrigada. Obrigado, Renata. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor Ricardo Evandro Martins, professor da Universidade Federal do Pará, do Núcleo de Prática Jurídica. Aqui a gente já coloca todo mundo para treinar, que é para quando virar deputado já estar mais familiarizado aí com. Bom dia. Só fazendo uma correção, eu sou do Instituto de Ciências Jurídicas e do
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. E agradeço ao convite para poder representar a universidade. Quero agradecer aqui ao advogado Rodrigo Leite, que, junto com o advogado Clériston, estamos na luta, no combate à discriminação racial, discriminação de racismo religioso, pensando o papel da educação pública federal, gratuita, da Universidade Federal do Pará, como um instrumento, um meio importante, fundamental para se pensar a violência que se comete contra os terreiros no estado do Pará, na Amazônia. Lembrando aqui da professora Sandra Guimarães, da nossa vice-reitora Loiane Verbicaro, e do nosso reitor Gilmar, que são pessoas também preocupadas em pensar uma universidade mais plural, mais diversa, que tematize o combate ao racismo de todas as maneiras. Também queria agradecer a mãe Andréa Gomes, o terreiro que eu pude visitar há algumas semanas, muito agradecido pelo acolhimento, pela confiança, e também ao deputado Tencado. Todos presentes, o delegado, lembrando aqui também da nossa companheira Naraguaçu, que recentemente esteve junto à investigação sobre o ataque que ocorreu a uma pessoa que está em situação de rua aqui em Belém. Esses temas parecem desconectados, mas na verdade eles estão todos unidos. Unidos pela questão do racismo e pela questão de uma data específica que ocorreu recentemente, que é a data da abolição da escravidão no Brasil. O grande legado que o Império deixa ao Brasil é esse esquecimento do povo negro que foi escravizado, traficado, escravizado e abandonado depois da abolição. Esse fato histórico, que é comemorado, mas precisa ser lembrado, é um fato que tem ecos, que possui uma arqué, que possui uma normatividade histórica que se atualiza. E uma dessas atualizações é esse racismo religioso, essa intolerância religiosa. Na verdade, não se trata de uma questão de intolerância, trata-se muito mais disso. Trata-se, na verdade, de uma espécie de compreensão de mundo em que a cultura negra, a cultura africana, que se mistura com a cultura brasileira, fazendo do Brasil também um país africano, de certo modo, fique excluída, e que é uma visão de mundo que entende a realidade brasileira como sendo uma realidade que precisa ser única, que precisa ser ceifada da sua história e das suas tradições diversas. Povos indígenas, ribeirinhos, povos de origem africana, não apenas cristã, não apenas de outros segmentos. A Universidade Federal do Pará tem o papel de pensar e pesquisar e trazer dados para a luta contra o racismo, de todos os modos, especialmente o racismo religioso. Só uma última palavra, é preciso saber que a religiosidade não é o ópio do povo. Na verdade, sempre se esquece dessa passagem muito famosa de Marx, que a religião é o ópio do povo. Mas logo antes, o Marx vai dizer que a religião também é a esperança das pessoas mais pobres, a esperança das pessoas oprimidas. Então, mesmo um pensador ateu, mesmo um pensador materialista, é aquele pensador que reconheceu o papel da religiosidade. Então, pensar a emancipação, pensar a libertação das pessoas, pensar a defesa dos seus direitos e a igualdade, também cabe o pensamento da espiritualidade, da religiosidade. Sem a religiosidade, sem o lado espiritual, o ser humano, que é um ser metafísico, que é um ser espiritual, fica sozinho no mundo, sozinho das suas conexões com seus ancestrais. Por isso, a educação precisa ser uma educação que passe também por tematizar a espiritualidade, mas na sua diversidade. Junto nessa diversidade, é preciso pensar a defesa das religiões afro. Então, essa comenda da mãe Doca, que eu sei que foi uma liderança importante no Estado, numa liderança abolicionista e que era líder de um terreiro de tambor de mina, é uma liderança que precisa ser lembrada. Porque nesse lugar que é a Casa do Povo, que também se faz memória à cabanagem,
é o lugar em que nós lembramos que essa luta pelos direitos humanos é uma luta racializada, uma luta de classe e uma luta religiosa também. Ela também é espiritual, jurídico, política e espiritual. E ela precisa de diversidade. Muito obrigado pelo convite, agradeço e contem comigo e com a universidade sempre. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Evandro. Na sequência, quero convidar a nossa querida amiga Doné Cris Leite, de Logum Edé. Bom dia a todos, a todas. Excelentíssimas autoridades presentes, parlamentares, lideranças, mães e pais de santo, irmãos e irmãs de axé, todas as autoridades, enfim, representantes do movimento sociais, povos negros, povo de terreiro, bom dia. Peço licença e meu Eloema aos meus mais velhos, meus iguais e meus mais novos, a meu vodum Ederê, a meu pai, Dr. Rosenildo Ribeiro, aos meus, todos os presentes aqui. Saúdo a Casa Legislativa em nome do doutor Disseu e em nome da nossa querida mãe Doca, mulher de coragem, de fé, de resistência, que fez seu terreiro um território de espiritualidade, cultura, acolhimento e luta por dignidade. Eu sou Dona Elmin Gibô, mais conhecida como Mãe Cris Leite de Logum Edé, comendadora, estou conselheira estadual de promoção de igualdade racial. Falo em nome tanto do Movimento Atitude Afro e do meu instituto, o Springfor, em Ananindeua. Estar aqui no plenário da Alepa, na cerimônia da Comenda Mãe Doca 2026, é reconhecer que os povos de terreiro não chegaram agora à história do Pará. Nós sempre estivemos aqui por meio da luta e resistência de nossos mais velhos, como aqui nós temos muito bem alguns representados. Somos de diferentes bairros, periferias, ilhas, comunidades. Estamos ainda nos caminhos da cura, da comida, da palavra, do canto, do tambor, da proteção e da solidariedade. Estamos em todas as partes. O povo de terreiro se encontra dentro do estado do Pará em tudo o que a nossa vista consegue alcançar. Mas é preciso dizer com firmeza, apesar de toda essa contribuição, que os povos de terreiro ainda lutam para serem plenamente reconhecidos como povos tradicionais. Muitas vezes, quando se fala de povo tradicional, o olhar do Estado sempre se volta, com justiça, claro, para indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades. Mas os povos de matriz africana e povos de terreiro também são povos tradicionais. É bom que a gente comece a se impor nesse sentido. Também temos território, ancestralidade, memória, modo próprio de viver, conhecimento transmitido de geração em geração e relação sagrada com a natureza. Sim, também fazemos a salvaguarda da natureza, pois sem ela não há vodum, orixá, inquice, encantado, caboclo, enfim. O problema não é a visibilidade dos outros povos, o problema é a invisibilidade histórica de todos os terreiros. Avançamos, sim. A criação da Política Nacional de Povos de Comunidades Tradicionais de Terreiro e Matriz Africana é uma conquista importante. Ela reconhece direitos, aponta caminhos e afirma que o racismo religioso precisa ser enfrentado pelo poder público. Mas uma política nacional sozinha, ela não muda a realidade de estados e municípios se não assumirem sua responsabilidade de forma concreta. O desafio agora é fazer o Estado do Pará sair do reconhecimento simbólico e entrar na ação permanente. Não queremos apenas homenagens, queremos orçamento, não queremos também apenas eventos, queremos programas continuados de políticas, não querendo políticas pontuais ou apenas afirmativas. Queremos política pública permanente, específica e construída com quem vive o terreiro. Precisamos de saúde que compreenda nossas práticas de cuidado,
E todos nós sabemos o que a gente passa quando necessita do poder público. De assistência social que enxergue as famílias de terreiro, de educação que ensine respeito às religiões de matriz africana e combata o racismo religioso desde a escola, porque são inúmeros os casos que nós temos. De moradia e regularização territorial que protejam nossos espaços sagrados, de segurança pública preparada para registrar, investigar e punir ataques contra os terreiros, de cultura que reconheça nossos saberes, nossas festas, nossas folhas, nossos tambores e nossos mais velhos como patrimônio vivo do Pará. Somos cultura viva. Os jornais locais já registraram ataques, violações, depredações e denúncias contra casas de axé. Isso mostra que a intolerância e o racismo religioso não são abstratos. Ela tem endereço, tem vítima, tem consequência. E, por isso, a resposta do Estado também precisa ter endereço, equipe, orçamento, meta e continuidade. Que a Comenda Mandoca não seja apenas uma medalha ou um pedaço de papel. Que ela seja compromisso. Compromisso desta Assembleia, do Governo do Estado, dos comendadores, dos municípios e de toda a sociedade paraense para com a vida, dignidade e o reconhecimento de todos os povos de terreiro de matriz africana. Nós não pedimos favor, nós reivindicamos direitos. Antes de concluir, eu me dirijo aos meus irmãos e irmãs de axé, para que possamos refletir junto, independente de nação ou a rama, nossos territórios, porque terreiros são, sim, territórios, representam muito mais do que espaços de tradição religiosa. São lugares de resistência, de preservação da sabedoria ancestral, de cura, de equilíbrio e de formação política, preparando o nosso povo tanto para dentro de nossas comunidades quanto para os desafios da vida em sociedade. Nossa juventude de terreiro precisa estar fortalecida, consciente de seus fundamentos e sua identidade. E, acima de tudo, amparada pela garantia dos direitos já conquistados. São esses jovens que no futuro estarão aqui, nesse mesmo lugar, dando continuidade a essa luta coletiva. Por isso, precisamos aprender a falar uma só língua, a língua da união, da coletividade, do respeito mútuo entre nós também, meus irmãos. Somos assim e seremos ainda muito mais fortes do que nós já somos, apenas muitos não se dão conta disso. Concluindo, que ninguém esqueça, onde há terreiro, há memória, onde há axé, há resistência, e onde há povo de matriz africana e de terreiro, a tradição, a cidadania, a dignidade e ao Estado do Pará. Muito obrigada. Axé. Muito obrigado, companheira. Queria lembrar que, fruto dos debates da entrega da Comenda Mandoca do ano passado, nós protocolamos um projeto de lei que foi amplamente discutido com a equipe do gabinete, várias lideranças, inclusive estão aqui presentes. Projeto de lei número 199 de 2026, que dispõe sobre a implementação da política estadual de proteção e promoção aos direitos dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros no âmbito do Estado do Pará. Tá? Esse projeto está tramitando na casa e a gente espera a aprovação dele o quanto antes para que seja sancionado e vire uma realidade no mundo jurídico do Estado do Pará. Dando continuidade, queria convidar a fazer uso da palavra nossa querida companheira Eked Kátia Nunes. Obrigada. Bom dia a todas, a todos e a todos. A benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. Eu sou Eked Kátia Nunes, Eked Gabaie, do Ilê Axé e Algunté, filha de Rita de Cássia e Aisté, neta de Valmida Luz Fernandes, bisneta de Cícero de Airá. Trago a minha ancestralidade para fortalecer e ampliar e entender que muitos deles tiveram que vir e estiveram antes nessa batalha, nessa luta, para que hoje
eu pudesse estar aqui em conjunto a todos vocês na luta e na resistência aos nossos povos. Peço a benção em nome de Mameto, a nossa mais velha, Mameto Nangetu, nessa representação. Pedir a benção a todas, saudar a mesa na pessoa do deputado Sencatem, e dizer que, neste momento tão importante de entrega da comenda Mãe Doca, quero trazer uma reflexão fundamental para o papel do controle social na construção das políticas públicas de igualdade racial e, especialmente, das políticas voltadas aos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Hoje estou aqui para, além de representar a AFACAB, a Associação dos Filhos e Amigos da Cultura Afro-Brasileira, que é um braço do Ilê-Axé e Algum-Té, também estou enquanto conselheira da promoção da igualdade racial desse Estado, representando a mesa diretora como primeira secretária do CONEPI. Falar de controle social é falar sobre a participação popular, é compreender que nenhuma política pública se fortalece sem a presença ativa da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, das lideranças tradicionais, dos conselhos e das comunidades que vivenciam diariamente os desafios impostos pelo racismo estrutural e pela intolerância racismo religioso. Os povos de terreiro sempre foram espaços de resistência, acolhimento e organização coletiva. E é justamente dessa tradição de resistência que nasce a importância de ocuparmos os espaços de decisão, de formulação e de fiscalização das políticas públicas. É dessa necessidade, é desse espaço que nós hoje aqui estamos, na Casa do Povo, fazendo a nossa justificativa de presença e de continuidade, para não dizer, lembrar que aqui também é o nosso espaço e o nosso lugar. O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial entende que o controle social não deve existir apenas como um instrumento burocrático, mas como um mecanismo legítimo de construção democrática. Através dele, que consigamos garantir diálogo entre a sociedade e governo, acompanhar a execução das políticas públicas, denunciar retrocessos e construir avanços reais para que a população negra e para os povos tradicionais. Quando fortalecemos o controle social, fortalecemos também a democracia, porque ouvir os territórios, ouvir os terreiros, ouvir as lideranças comunitárias e religiosas significa construir políticas mais humanas, mais efetivas e mais conectadas com a realidade do nosso povo. A construção da política estadual para os povos de terreiro precisa continuar sendo feita de forma coletiva, com participação ativa junto ao governo do Estado, ao governo municipal, ao governo federal, garantindo que as decisões não sejam tomadas sem a presença daqueles que historicamente sustentam essa luta. Que esta homenagem de hoje também sirva para reafirmarmos a necessidade de ampliar a participação social, fortalecer os conselhos e garantir que os povos tradicionais sejam protagonistas na construção das políticas que impactam suas próprias vidas. Porque controle social é resistência. Controle é participação. E participação é garantia de direitos. Quando o senhor traz, que a gente está exercitando estar aqui, que muitos de nós possamos estar aqui, à frente, nesta tribuna, falando e legislando junto a esta casa as políticas de garantias de direitos aos nossos povos. Muito obrigada. Muito obrigado, companheira. Quero, nesse momento, convidar a nossa querida amiga Vanessa Barbosa, coordenadora da Secretaria de Igualdade Racial.
Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui representando o secretário Meriquinha Batista. Gostaria de agradecer o convite do deputado Dirceu Tencaten. Agradeço por sua sensibilidade, por abrir as portas deste parlamento e dar continuidade com tanta firmeza ao rito histórico de valorização do povo de matriz africana. Seu apoio institucional e sua liderança são fundamentais para as nossas vozes, para que nossas vozes ecoem com dignidade e respeito dentro deste poder. O povo de terreiro nunca se curvou diante das adversidades. Nossos terreiros são muito mais do que templos religiosos. São guardiões da nossa cultura, centros de acolhimento social e verdadeiros espaços de resistência. Ser comendador é assumir o compromisso de manter viva essa chama. Combatemos o racismo e a intolerância religiosa com a força dos nossos tambores e a luz dos nossos orixás e guias. Exigimos respeito à laicidade do Estado e às políticas públicas que garantam a dignidade do povo de santo. Como dizia a mãe Doca, nossa voz não será silenciada. E que esta comenda não seja apenas um título emoldurado na parede, mas um escudo e uma espada na luta por igualdade, liberdade e respeito. Viva a memória de mãe Doca, viva o povo de terreiro. Axé. Obrigado, companheira. Leve o nosso abraço ao nosso querido amigo secretário Meriquinho. E para a gente encerrar aqui as falas da mesa, com muita alegria, convidamos o doutor Janilson, representante da Segurança Pública, ele que é delegado da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos aqui do Estado do Pará. Bom dia a todos e a todas. Saudar os meus mais velhos, meus mais novos, meus iguais. Dizer que eu estou entre iguais aqui, porque além de delegado, sou afro-religioso, sou iniciado, tenho essa vivência de terreiro há muito tempo. E é uma fonte inesgotável de potência e de realização na minha vida, e como eu sei que na de vocês todos também. Parabenizar todos os organizadores do evento, a Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Dirceu, agradecer o convite por estar aqui e dizer que as portas da Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios estão abertas para todos vocês. Mas também não posso vir aqui e não reconhecer que o espaço da segurança pública, deputado, é um espaço de disputa como qualquer outro instrumento público está em disputa. E nosso povo, nossa comunidade de terreiro é especialista em disputar e vencer e ganhar esses espaços. Então tenho certeza que entre erros e acertos das polícias, da segurança pública, do poder público na forma geral, que os acertos venham a se somar cada vez mais e mais, para que possamos superar um estado de coisas que tem que ir ficando cada vez mais no passado. Ser breve na minha fala, dar o parabéns a todos os condecorados e condecoradas que vão ser chamados a seguir, e mais uma vez me colocar à disposição de toda a comunidade para construir, para combater e para alinhar qualquer que seja a medida necessária no enfrentamento aos combates aos crimes discriminatórios. Obrigado. Obrigado, delegado Janilson. O papel é fundamental nessa nossa luta. Eu queria, então, nesse momento, convidar o cerimonial para dar prosseguimento ao ato de homenagem e, ao mesmo tempo, eu já peço para que todos aqui da mesa, que a gente possa ir até a frente aqui para iniciar a entrega das comendas. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará presta, neste momento, homenagens através da outorga da medalha Mãe Doca de Mérito Afro-Religioso, sob o decreto número 5, de 12 de março de 2009, em reconhecimento ao esforço em promover, proteger e difundir a cultura afro-religiosa brasileira. A mesa vai se posicionar aqui em frente para darmos início. Preciso. Também.
Ok? Todos já posicionados. Vamos começar as homenagens. Esta primeira homenagem, a indicação da deputada Lívia Duarte, é a senhora Jusilene de Souza Carvalho. Mãe Jusce de Oiá. Cadê a mãe Jusce? Vamos seguir. Indicação do deputado Dirceu Tencaten. Simone Souza Brasil. E a Juba Rossi. Próxima a ser homenageada com a medalha Mãe Doca, Maria de Lourdes Monteiro Barbosa. Doné Odé Oqueran. Próximo homenageado, Lucas da Silva Alegário. Tata Kitalangi de Nizambi. Chamamos o próximo, Dionilda Ferreira Lacerda. Ebome Oyamusan. Chamamos a próxima homenageada para receber a medalha Mãe Doca, Gláucia Xavier. E a Lorixá Oxum Femim. Mais uma homenageada, Maria José de Albuquerque. E a Lorixá Oromingé. Por gentileza, peço aí a equipe que está fazendo as imagens, você chegue um pouquinho mais para trás, senão impede de passar, tá? Obrigado. Próxima homenageada, Renata Campos Ledo. Vodunce Obanifé. Próxima homenageado, Rodrigo Leite Seu José Tupinambá.
Chamamos o próximo a ser homenageado, João Vitor Meireles. Conselheiro Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Babanducema, Jussara. Chamamos o próximo para receber a homenagem à Mãe Doca, Vando da Silva Oliva. Babaquijá, Paivando de Oxaguian. Próxima homenagem, Muzenza Marília Gabriela Oliveira de Freitas. Chamamos a próxima homenageada, Nazaré Inês Rodrigues da Silva. Mãe Inês de Oxum. Convidamos também Jamile Caroline Andrade Conceição. Doné Exim de Lemar. Próxima homenageada, Adriene Batista. Eked Ia Odonifé. Convidamos para receber a sua homenagem, Dione Leandro Barbosa dos Santos. Doté Omi Deleifan. Para receber a comenda Mãe Doca, Patrícia Maria Furtado dos Santos. Doné Obá Canjolô. Convidamos Raimunda Célia Tavares de Azevedo. Mãe Neném. Próxima homenageada, Adebuni Mãe Andréa. Silêncio.
Agora sim, a indicação da deputada Lívia Duarte Jusilene de Souza Carvalho. Mãe Jusce de Oiá. Deputado, encerradas as homenagens. Peço para que a mesa retorne aos seus lugares, por gentileza. Enquanto a mesa retorna, chamamos para se pronunciar em nome de todos os homenageados João Meireles. Bom dia a todos, a todas e a todos. Gostaria primeiramente de pedir a bênção e a licença a todos os meus mais velhos aqui, aos meus irmãos, na pessoa do Tata Kitalangi, e essa mesa diretora, principalmente na pessoa de mãe Cris, mãe Kátia, que são amigas muito queridas, mas também a toda a mesa aqui, a todo o dispositivo. Gostaria de agradecer também a essa menção honrosa, receber essa comanda Mãe Doca, que eu pude perceber que como foi falado anteriormente, não é só um momento celebrativo, mas também de reafirmação do nosso compromisso com o culto, com o axé, com a educação, com a cultura, com o território. E não gostaria de deixar passar também, né, a menção que eu gostaria de fazer a Mameto Moagilei, que não pôde estar presente, minha conselheira, minha amiga, e que me encaminha dentro da fé, dentro do culto. Agradecer também e fazer menção aqui honrosa ao Instituto Bamburucema de Cultura Afro-Amazônica, o IBANCA, e também a todos os outros que caminham do meu lado, pois com eles hoje eu sou o que sou, hoje eu sou quem sou. Também fazer menção, não posso esquecer, ao Conselho Estadual, também do qual eu estou conselheiro estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial. Serei muito breve nas minhas palavras. Esse momento, como foi falado também, ele evidencia a história, a resistência e ao enfrentamento ao que tanto foi falado aqui hoje, que a gente denomina enquanto racismo religioso. Mas também a gente denomina outros temas, outras vertentes, para que tanto aquilo que a nossa comunidade sofre, que é o racismo ambiental, a exclusão social e também a intolerância às nossas formas de vida e às formas de vida das pessoas de forma particular, em toda a sua particularidade e atravessamentos. E como mãe Kátia falava, hoje aqui nós exercemos um papel importante que é de controle e também de participação social. Políticas públicas, elas são feitas e são moldadas a partir das nossas vivências, a partir do nosso modo de vida, sejam eles religiosos, sejam eles culturais, mas também sejam eles que falem dos nossos territórios e dos nossos corpos, que também são territórios. É importante evidenciar que o nosso corpo também fala sobre o nosso território. E quando o nosso corpo ele é aniquilado, o nosso território também deixa de existir, mesmo que em uma pequena parcela. E, para terminar, eu escrevi muitas coisas aqui, mas eu vou já dar uma encerradinha, senão eu falo muito. Aqui, diante desta mesa e diante dos meus irmãos de
diante desta comunidade. Eu reafirmo, eu me confirmo e digo que estou muito disposto a levar a temática da Mãe Doca, desta comenda, mas também de nossos espaços, ao Estado, enquanto conselheiro, mas também enquanto fazedor de cultura, porque é uma coisa que eu tenho pensado e tenho conversado muito, é que é importante e se faz de extrema importância a gente pensar em políticas públicas que atravessem a nossa sociedade na sua questão mais basilar, que é cultura, educação, segurança pública e saúde. Pensar e reafirmar e fazer com que essas políticas elas sejam continuadas, que elas sejam pautadas a partir das nossas comunidades e levadas à frente dentro das escolas, dentro das universidades, pensando em segurança pública, em saúde e também em cultura, pensando na salvaguarda e na memória dos nossos mestres, das nossas mestras, dos pais e das mães de santo aqui presentes. No mais, desde já agradeço muito. Um bom dia a todos e muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Dirceu, para as considerações finais. Bom, eu queria parabenizar as homenageadas, os homenageados, né? Que seja mais uma motivação para que essa luta ela continue. Espero a presença de todos vocês aqui quando a nossa lei estadual da política, né, de promoção e direitos dos povos de terreiro vier aqui à votação, que a gente possa fazer uma bonita festa aqui nessa casa, para aprovação e depois também junto ao governo do estado para a sanção e promulgação dessa lei tão importante, né, mais um avanço. E que a gente continue, né, buscando, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal e até federal, as articulações políticas necessárias para que a gente possa avançar nas legislações necessárias que a gente ainda tem. Então, muito obrigado. A gente sabe do esforço que vocês fizeram para vir aqui uma segunda-feira pela manhã. Muitos, né, que queriam vir prestigiar, estão em... Pronto, vamos fazer uma parte aqui. Vem aqui na tribuna aqui, faça aqui, ó, faça aqui uma parte aqui vamos. Bom dia a todas, todos e todes. É de praxe a gente de axé quebrar o protocolo, né? Mas é uma casa nossa, é a casa do povo. A bênção todas, todos e todos, meus mais velhos, minhas mais velhas, meus iguais. Eu sou a mãe Jússi Doiá e eu não poderia deixar de pedir a fala para informar que no próximo dia 21 nós estamos, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, assinando a adesão do Estado do Pará e do município de Belém às políticas nacionais para a população de terreiro. É um marco muito importante para nós. O Estado do Pará vai aderir às políticas que o presidente Lula implementou para o nosso povo. Isso é uma conquista nossa. Nós, como rede matriarcas que somos, algumas estão ali, fomos em Brasília, buscamos, e em conjunto com algumas autoridades, com a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, estamos fazendo esse evento. Eu gostaria de convidar todas, todos e todes. O evento vai ser lá na Ilha de Cotijuba, que é uma região insular de Belém, representando tudo que nós dos interiores passamos também nesse estado. Não é à toa que será lá. Então, é um momento importantíssimo. O Estado do Pará aderiu e vários outros municípios também estão aderindo. E eu gostaria muito de agradecer ao Dirceu e também à Secretaria do Estado por estar nos ajudando, e o município de Belém, que foi o primeiro, e a Ananindeua, o segundo a assinar essa adesão que, para nós, que falamos de lei, é muito importante. Não é só um papel, é política real para a população de terreiro. Então, muito obrigada por
deixar a gente falar um pouquinho na nossa casa. Obrigado também pela homenagem, viu, Disseu? Axé. Então, com essa ótima notícia, né? Com essa notícia maravilhosa, a gente encerra com muita alegria essa sessão solene. Fica aqui o meu agradecimento ao presidente da casa, deputado Chicão, que tem sido um presidente que tem dado todas as condições para que a gente possa realizar as nossas sessões solenes, sessões especiais, audiências públicas, para que cada parlamentar, independentemente da sua bandeira partidária, da sua ideologia, possa democraticamente exercer de forma plena o seu mandato, né? Isso é muito importante. Então, obrigado ao presidente Chicão e toda a equipe aqui da casa. E para a gente finalizar com chave de ouro, quero convidá-los e convidá-las para a gente ficar em pé e encerrar entoando o nosso maravilhoso hino do Estado do Pará.